sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas amor. Não há lugar pra tristezas em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair no véu, de sair amando e espalhando a paz, não há lugar a tristeza em quem sabe amar. Uma luz que nos faz sonhar, alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair no véu, de sair amando e espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Muito obrigada, Ricardo. É com uma grande alegria que nós damos as boas-vindas a mais uma reunião pública virtual. Agradecemos a presença de todos nessa noite de grandes bênçãos em nossas vidas. Convidar todos para acessarem o nosso site, cegal.org.br, conheçam todas as nossas atividades e sintam-se à vontade para estudar e trabalhar conosco. Lembrando que teremos o passe e a fluidificação das águas no final dessa reunião. Então, por gentileza, já preparem um recipiente com água e ressaltando que a água ela é de uso individual, porque ela age na necessidade de cada um de nós de forma individual. Em nossa harmonização, maravilhosa por sinal, temos o Ricardo. A abertura e a condução será feita por mim, Mariane. A leitura do Evangelho, que será o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus, será feita pela nossa irmã Joana Dark. A prece inicial será feita pela nossa querida Rosa. A nossa palestrante da noite, a nossa companheira Sônia Regina, aniversariante dessa terça-feira, está inspiradíssima. E ela vai trazer para nós um tema de fundamental importância, que é vamos falar sobre perdão. O passe, a fluidificação das águas e a prece final será feito pelo nosso companheiro Haldane. Em seguida, faremos a leitura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E depois retorna para apresentar tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar tua oferta no altar,
ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferta será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais, espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através destas palavras. Deixa tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se desejas ser agradável ao Senhor. Que assim seja. Então vamos respirar bem fundo, fechar nossos olhos, deixemos nos envolver pela doce presença de Jesus. Vamos pedir a Ele que, juntamente com a espiritualidade amiga, dê toda a sustentação a essa reunião. Que nossos pensamentos e falas estejam alinhados com Tua vontade. Que tudo fique bem para todos os irmãos aqui presentes. Que as energias de amor e luz recebidas nesses momentos sublimes nos cure do corpo e do espírito. Confiamos em Ti, Senhor. Gratos somos por tanta paciência e amor que tem conosco. Agradecemos por cada irmão presente nessa reunião dessa noite, Senhor. E que o Senhor continue conosco, hoje e sempre, e que assim seja. O espaço é todo da Sônia. Sônia, seja bem-vinda. Muito obrigado, Mariane. E você tem razão. Quando fazemos aniversário, é momento, assim, um ano a menos, né? Um ano a menos aqui na Terra. Então, aí, de repente, quando você faz aniversário, uma pessoa te liga e pede para falar de perdão. Aí você tem que voltar para si mesmo para pensar sobre o perdão. E descobrir questões profundas em você que você não perdoou ainda. Então, eu acredito que a idade vai nos cobrando isso, né? Não inspiração, mas uma reflexão profunda sobre cada tema do Evangelho, porque o tempo está acabando, né? Cada aniversário que você faz, você sabe que é um ano a menos aqui na Terra, né? Bom, meus irmãos, primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar do Evangelho. Tema que Jesus coloca como condição da salvação. Salvação no sentido, não vamos falar aqui no sentido que os nossos irmãos, outras linhas cristãs falam, mas vamos pensar em salvação para nós espírita, né? Nós íamos trocar essa palavra para evolução espiritual. O Evangelho de Jesus, ele o tempo todo pede e solicita o perdão como condição. Essa passagem do Evangelho que foi lida, uma pessoa que já tinha o hábito da oração, que já tem o hábito de ir ao seu templo, vai orar. Naquele momento, é dada uma ordem para ela. Antes de colocar a tua oferta no altar, volte. Volte e vai reconciliar-te com teus irmãos. Vamos buscar fazer uma reflexão realmente dessa temática, né? O templo que coloca aí, que a gente vai fazer as nossas ofertas, é o nosso coração.
a nossa relação com o Pai. E quando ele pede para voltar em quê? Metros? É andar alguns passos e procurar alguém que eu ofendi? Ou é uma volta para dentro de nós mesmos? Talvez cabe bem o que a Mariane realmente me falou, que eu estaria inspirada por ser o meu aniversário, né? Essa volta para dentro de nós mesmos. Essa volta que nós temos que buscar diariamente, de ver se não tem alguma coisa que a gente está enterrando. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente conhece o Evangelho, costumamos falar que não temos ninguém para perdoar. Começamos, às vezes, a falar que não, que está tudo bem, que não, eu deixo. Aí a gente começa com outra palavrinha na frente. Não, eu deixo para lá. Não, aquela fulana, não, ele fez isso, mas eu deixo para lá. Mas o que significa esse deixa para lá? Será que não é alguma mágoa que está ficando? Um ressentimento? Porque às vezes nós ficamos assim, achando que perdoou, né? Mas está ficando ali uma mágoa, um sentimento, e nós não encaramos isso de frente, né? E aí chega o momento que nós vamos ter que encarar. Este evangelho, essa lição, esse pedacinho que foi lido hoje, tem outras na frente, que inclusive é perdão que está escrito. Inicialmente eu até pensei, vou falar para a Marisete ler essa lição, a própria que chama perdão. Falei, não, vamos voltar um pouquinho. O evangelho é pedagógico, né? Kardec, ao organizar o evangelho, se vocês for olhar com esse olhar de aprendizado, olhar pedagógico, um capítulo, que a chave, por exemplo, seria essa reconciliação, perdão, tem várias reflexões sobre essa temática. Uma delas é essa. Agora, meus irmãos, por que nós temos que perdoar? É uma pergunta, para todos buscar a sua resposta interior. O que temos a perdoar? Por que temos coisas para perdoar? Bom, algumas pessoas poderiam falar, porque eu fui traída, eu fui ofendida, eu fui maltratada, e assim sucessivamente de várias causas que são reais, que realmente nos machucam. E a ciência, interessante, a ciência da década de 70 para cá começou a investigar mais o nosso cérebro, né? E descobriu que tem uma parte no nosso cérebro onde todas as nossas dores físicas, quando eu machuco, eu corto um dedo, eu dou um tropeção e arranco a cabeça do dedo, essas dores, ela não é só essa dor no pé, aquela dor física, mas comece a observar, essas dores, elas nos dão uma angústia, não dá? Quando a gente sente você queima a mão, tem a dor do queimado ali, e algo em você fica angustiado. E pesquisando, descobriu que nós temos uma parte no cérebro que realmente registra essas dores e fica ali, arquivado. Tanto que pessoas que têm dores crônicas, horríveis, tinha-se o costume até de fazer cirurgia para desligar alguma parte desse cérebro para diminuir a dor. E na hora que a pessoa acorda e pergunta, acabou a dor? A pessoa fala, não, mas não está suportável agora. Quer dizer que aquela angústia, aquela depressão provocada pela dor desapareceu. Mas aí vem a surpresa, meus irmãos. Essas dores que eu falei, associada à dor do luto, qualquer dor, vocês não é de ver que ela também fica registrada nessa mesma parte do cérebro? Opa, então a coisa começa a mudar de lugar, né? Então, quando nós sofremos alguma coisa que nos magoa, ela também atinge o nosso corpo. E se ela atinge o nosso corpo físico, ela vai o quê? Alguma parte do nosso corpo vai começar a refletir essa angústia, essa raiva, esse sentimento de desprezo, alguma coisa que ficou em nós vai doer e vai transformar em doença. E aí Jesus começa a falar no Evangelho, perdoa, volta e reconcilia, né? De ver que Jesus está muito do certo. É uma questão até física, é uma questão que tira o sossego quando nós temos uma mágoa. Quem já ficou aqui dias e dias com um pensamento único, focado numa pessoa que te magoou, que fez uma coisa que você ficou com raiva? A gente não fica com aquele pensamento contínuo? Tira o sossego, tira o sono, nós vamos adoecendo. Então, esse tipo de sentimento, ele nos adoece. Então, por que perdoar? É pelo outro
ou é por nós? Por nós, né? Porque se nós estivermos esperando que o outro se arrependa, que o outro ajoelhe nos nossos pés, que o outro demonstre realmente que deseja o perdão, pode ser que isso nunca aconteça, por 2 motivos. Primeiro, às vezes, é uma pessoa que nem percebeu que te magoou desse nível. Pode ser. Ele nem sabe que você tem essa mágoa nesse nível. Acha que você nem levou em conta. Ou pode ser uma pessoa mais insensível e que está tocando o barco e não vai voltar nesse assunto. Então, pode ter várias coisas que isso não vai acontecer. Bom, então nós temos que tomar uma atitude por nós mesmos. Então, perdoar não é uma coisa tão simples. Quando nós lermos o Evangelho, Jesus está falando de uma condição e para a nossa evolução espiritual. E ele dá várias dicas no Evangelho de como fazer isso. Por exemplo, aqui falou para a gente voltar para o nosso templo interior. Quando a gente volta para dentro de nós mesmos, para reconciliar, talvez a primeira reconciliação seja conosco mesmo, com as nossas dificuldades. Nos conhecendo, por que aquilo nos doeu tanto. E tem certas situações da vida, meus irmãos, que mesmo nós tomando a coragem de buscar esse perdão em nós, porque é em nós que a gente vai buscar, em muitas situações é com muita oração, e que há um tempo para isso, a coisa não é tão simples assim, porque há um processo de cicatrização, há um processo de distanciamento do próprio tempo, para começar essa regeneração. E muitas vezes, conforme a situação vivida, e quando a gente conhece o Evangelho, nós tomamos a decisão de não adoecer por causa dessa raiva e dessa mágoa. E realmente buscamos o Evangelho, buscamos o trabalho na casa espírita, o tratamento para nos curar daquilo ali. Mas Jesus fala que nem sempre nós temos que comer na mesma mesa com os inimigos. Olha aí a diferença. Que às vezes nós sofremos certos mágoas, certo sofrimento na vida com determinada pessoa, que você consegue, com o tempo, perdoar aquele perdão interno para desligar dela. Porque enquanto existe o ódio, enquanto existe a raiva, você está ligado àquela situação. Aí está a chave do perdão. Quando nós começamos a fazer um exercício de alto amor, de buscar um sentimento superior, você vai desligando daquela situação que você viveu, com aquela pessoa, com aquele ambiente. Mas, às vezes, não dá para voltar a ter uma convivência. Porque, às vezes, foram coisas muito violentas, relacionado à violência física, emocional, que não dá. Mas só de nós conseguirmos fazer esse desligamento, de não ter o ódio, a raiva, nós desligamos a emoção. E aí, o próprio Jesus fala que nós temos que chamar à mesa a todos. E aí vem Kardec explicando no Evangelho que realmente quem senta na mesa não são os nossos inimigos. Aqueles que nós poderemos estar, né, à mercê de novos ataques e etc. São as pessoas que nós temos confiança. Então nós temos que separar essas questões. Agora o Evangelho, o perdão, ele é terapêutico por isso, porque ele vai o quê? Nos curar. O outro, que é a outra etapa do perdão, cabe a ele reconhecer. E cabe a ele a buscar a ser perdoado. É outro engano nosso, porque quando nós pisamos na bola, numa linguagem popular com alguém, geralmente, às vezes, a gente quer pedir perdão muito rápido e ser desculpado muito rápido. Mas o que eu falei também é verdade para o outro. Ele também sofreu uma lesão, no caso emocional, isso aí atingiu, e também vai ter que ter um tempo. Então, nós não temos que ter pressa. A pressa, ela não condiz com curas de feridas emocionais. Ela se falar, não, tá tudo bem, uma coisa que doeu muito, por exemplo, entre um casal, e isso muito rapidamente tenta resolver como se tivesse tudo bem, sem realmente aprofundar nesse perdão interno, nessa cicatrização, nesse tempo necessário, podemos o quê? Continuar repetindo as mesmas situações. Há um arrependimento rápido, de ambos os lados, ou de um lado só, e por um tempo estamos envolvidos com aquele arrependimento. Arrependimento não significa realmente mudança de comportamento, é apenas uma fasezinha,
Depois do arrependimento tem que ter o quê? Reparação, não é assim a lei? Eu me arrependo, e depois eu reencarno para fazer o quê? Ter a oportunidade da reparação. Olha que interessante. Então, quando erramos com alguém, ou alguém erra conosco, se é possível, se for uma coisa de pessoas íntimas, filhos, pai, irmãos e amigos, tem esses passos, né? Eu arrependo e busco a reparação daquele ato. Aí sim está completo. Bom, tem outra lição do Evangelho, eu gostaria de compartilhar com vocês, muito interessante, para a gente ver a dimensão que o Cristo dá com relação ao perdão. No próximo capítulo, no capítulo 11, depois vocês podem ler, no início da lição, uma parábola que Jesus conta. Ele conta a parábola que um rei resolveu contabilizar, né, ver como que estavam as suas contas no reino. E ele viu e chamou um dos seus servos lá, que ele devia muito dinheiro. Seria, quando o Evangelho fala 10 mil, ele dá o nome de 10 mil, que eu esqueci a palavrinha agora, é como se fosse milhões e milhões, comparando o dinheiro da época com o dinheiro de hoje, que seria impossível pagar a dívida daquele rei. E o rei manda o quê? Prende ele, leva ele para a cadeia. Mas aí esse servo, que devia esses milhões para esse rei, ajoelhou aos pés do rei e pediu perdão da dívida, que desse uma oportunidade, que ele ia pagar, que desse um tempo, que não prendesse ele, chorou, né, as mágoas. E o rei falou, não, você está perdoado, pode ir embora, porque você está arrependido, pode ir, você está livre da sua dívida. E ele saiu todo feliz. Ao sair, mal saiu da casa do rei, ele encontra, porque esse homem era um homem também que tinha dinheiro, para dever esse tanto de dinheiro é porque tinha ganhado muito dinheiro também. Ele encontra um credor dele, só que devia, assim, comparando, não dá nem um décimo da dívida. Imagina se você tem uma dívida hoje de 100 milhões e encontra alguém que deve R$1.000 para você. Seria mais ou menos isso, comparando. E ele é cruel com essa pessoa. Essa pessoa repete o mesmo ato que ele, o mesmo ato, ajoelha aos pés dele, pede uma oportunidade, que ele tem família, que desse uma oportunidade que não prendesse ele. E ele foi cruel. Ele mandou realmente prender aquele homem e acabar com tudo dele. As pessoas que estavam ali perto viu as duas cenas. Viu a cena dele, desse homem pedindo perdão para o rei, e viu a cena dele agora sendo implacável com uma pessoa que tinha uma dívida mínima com ele. E foi lá e contar para o rei. O rei chamou ele de volta. Falou que ele era cruel, que ele era ruim, e mandou destruir tudo dele. Que aquele comportamento jamais ele entraria no seu reino. Olha aí, meus irmãos. Olha essa lição que Jesus conta para aquelas pessoas ali. E as lições de Jesus são eternas. Nós temos que pegar esses ensinos e colocar em nossas vidas. Às vezes nós somos tão cruéis com as pessoas que estão no dia a dia, que vai passando por nós as julgamos com tanta severidade e queremos o quê? Que os outros realmente tenham paciência conosco, que eu estava num mau dia, que eu não sou assim, por favor, me perdoe, eu não sou desse jeito, eu sou uma boa pessoa, e nós somos tão duros no julgamento com a mínima falha do outro. E Jesus termina essa parábola colocando como condição o perdão. Ele não falou em quantidade, pensa bem, esse primeiro homem devia para Jesus uma quantia, para o rei, uma quantia que era impossível ele pagar numa encarnação. E ele foi perdoado. Ou seja, vamos jogar isso para os conhecimentos que nós temos doutrinários agora. A grande oportunidade, você sabe qual que é o maior perdão que Deus nos dá? A reencarnação. Porque ao reencarnarmos, nós temos o esquecimento. Nós temos o esquecimento das coisas feias que já fizemos, das coisas que pisamos assim feio em outras pessoas, que precisamos de receber muito perdão.
Nós já fizemos coisas contrárias às próprias leis da natureza. Nós ferimos a própria lei da natureza, que é da lei divina. Nós maltratamos a natureza, pensa bem, a nossa casa. E isso vem há séculos, há várias encarnações. E maltratamos uns aos outros. E aí Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. Esse é o perdão divino. Porque nós temos a oportunidade de estar refazendo novamente. Nós estamos ali convivendo novamente com pessoas que nos magoaram, que fomos magoados, que traímos, que fomos traídos. E novamente vivemos situações em momentos diferentes, mas que tem um fundo educativo, a mesma coisa. Porque não se engane, só é traído quem já traiu. Só é lesado financeiramente, seja em qualquer área da sua vida, se você já fez isso algum dia, se nós já fizemos. Então, se hoje nós vivemos uma prova nesse sentido, meus irmãos, vamos buscar fazer esse exercício de volta, porque hoje nós temos mecanismos mais fáceis, nós temos o Evangelho, que nos orienta, nós temos uma casa espírita, igual a casa de André Luiz, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de um tratamento espiritual, que os benfeitores venham ao nosso encontro nos auxiliar. Nós temos cursos, nós temos estudos, nós temos práticas sociais, que essas práticas que nós chamamos muitas vezes de caridade, não é muito bem a caridade profunda que Jesus fala, porque é muito simples ainda, né? Nós não damos aquilo que é de nós, às vezes nós damos aquilo que sobra, né? Um pouquinho de sobra do tempo, um pouquinho de sobra do nosso dinheiro, mas já é o primeiro passo. E esse trabalho no bem vai nos curando também, vai eliminando essas impurezas espirituais que nós temos. Então, meus irmãos, que a gente possa, sim, estar buscando essas ferramentas, porque somos magoados e magoamos. Isso é de praxe. Sabe aquela fala de Jesus que fala que o escândalo, ai de quem pratica o escândalo, mas o escândalo tem que vir? E aí fica parecendo que ele está falando que não tem jeito de viver aqui sem o mal, não é? Sem o erro. Mas é isso mesmo. Num planeta de provas e expiações, nós ainda estamos naquela fase que despertamos ainda pela dor. Porque quando ainda está tudo bem em nossas vidas, quando não falta o aconchego familiar, quando nós temos ali a saúde física, o trabalho, o relacionamento, dificilmente nós buscamos o outro. Nós buscamos esse espiritual, a prática da caridade, nós ficamos muito voltados para nós mesmos. Então, esses escândalos, que não é nada mais do que o próprio mal em nossas vidas, é através, às vezes, dessa ferramenta ainda que nós vamos despertando. Agora, chegará um momento, e muitos já chegaram nele, que basta o amor que realmente educa, o amor que desperta. Alguns já estão nesse nível. E quem sabe nesse grupo aqui, que nós somos 45, já tem alguns, né? Mas para a maioria de nós ainda precisamos ainda do ferrão da dor. Mas se você que está nessa reunião, eu falo para mim mesmo, tem algo que te incomoda com relação a alguma pessoa, corta esses laços, esse laço da raiva, esse laço da indiferença, da vingança, buscando a prece contínua por você mesmo, para te curar, e automaticamente você vai desligando desses laços e estará curando o outro também. É assim. Então busquemos a ferramenta maravilhosa da prece e do Evangelho. O tempo foi pouco, mas acredito que nós falamos aí alguma coisa, né, que possa ter aconchegado aí no nosso coração, pensarmos um pouco mais por que Jesus fala tanto do perdão. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos realmente vivenciar o Evangelho em nossas vidas, conosco mesmo, com os que estão próximos. Muita paz a todos. Obrigada, Sônia. Com certeza são reflexões. Foi pouco tempo, mas é reflexão para a vida inteira. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Ricardo poder cantar mais uma para nós, aí em seguida a gente passa para o passe e a fluidificação das águas e a prece final, tá bom? Ok. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até nós, o Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a perdoar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometeste. Quando soubermos amar, mas mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Embalados por essa melodia, convido a todos a sentar numa posição confortável e possamos esquecer todos os problemas materiais. Imaginemos, pois, o Mestre Jesus de braços abertos, de suas mãos saem luzes de várias cores. O nosso mentor espiritual manipula essas energias, nos dando um passe. E essas energias manipuladas por ele penetram no nosso chakra coronário, frontal, laringo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, equilibrando todo o nosso ser, tirando todas as nossas impurezas, purificando o nosso ser, equilibrando todo o nosso chakra, nos dando uma sensação de leveza e de gratidão ao Mestre por esse momento vivenciado por cada um de nós. Nosso mentor se dirige agora às nossas águas, colocando nela os fluidos astrais, magnéticos, vitais e espirituais que precisamos para curar nossas enfermidades. Agradecidos ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco neste momento, agradecer essa equipe maravilhosa que nos proporciona esses momentos de paz, de compreensão. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que compartilham a existência. Induz-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos na condição de propriedade nossa, não de propriedade nossa, e sim por um manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos,
naquilo que sejamos, naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhor do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permanece em nós. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Que a paz do Mestre permaneça em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.